Olá, amigo ligado no Guarulhos Web, eu sou o Paulo Manso, essa é mais uma edição do Fala Aí, especial Eleições 2020. Hoje estamos recebendo aqui a candidata a prefeita de Guarulhos pelo PL, Adriana Afonso. Adriana, obrigada por atender o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade. Eu acho que sempre é bom para o guarulhense poder nos ouvir, nós nos apresentarmos, todos os candidatos, suas propostas. Acho muito importante o espaço. Obrigado, a gente que agradece. A Adriana Afonso, do PL, tem como vice na sua chapa o Coronel Flamarion. A coligação do PL é a coligação Em Direita Guarulhos, que tem o PL e o PMB. A Adriana tem 55 anos, é casada, natural de São Paulo, capital, e tem o curso superior completo e é empresária, tá correto? Correto. Então vamos lá, Adriana. A primeira pergunta que eu tenho a fazer a você é o que o seu plano de governo prevê para a área da mobilidade urbana aqui na cidade de Guarulhos? Você tem 2 minutos para responder. Olha, a gente fala muito no plano de governo, e eu fiquei tão atenta nessa última eleição, que o plano de governo é um plano, não deixa de ser um plano, é um projeto que você vê para a cidade. E a gente sabe que em Guarulhos tudo foi feito de uma maneira desordenada. Eu falo muito que foi feito um puxadinho, A gente puxa um pouquinho dali, a gente puxa um pouquinho daqui, e tudo existe uma falha muito grande. Mobilidade não deixa de ser. Então nós sentamos com algumas pessoas que têm experiência em desenvolver projeto para isso. Nós não estamos com esse projeto totalmente construído, porque nós temos um território enorme na cidade, É uma cidade muito grande, e isso implica em várias regiões, e a gente tem problemas, não é um problema pontual da região central ou dos bairros. Então a gente está analisando por regiões para poder desenvolver isso e apresentar e executar a partir do nosso primeiro ano de governo. Perfeito, Adriana. E como você vê a questão da educação aqui na cidade de Guarulhos e o que você planeja para a área da educação? Olha, educação, Eu fiz uma live agora recentemente com o ex-ministro da Educação, o Abraham, que está morando em Washington, e foi muito gentil e me atendeu para a gente poder falar um pouquinho de educação, e principalmente da educação básica, que eu acho que é onde a gente pode reconstruir não só uma cidade, como um país. E a gente tem muito que aprender com os ensinamentos de quem tem essa experiência e de quem já colocou em prática muitas coisas. Então, uma das coisas que a gente aprendeu, e eu noto como mãe, eu sou mãe, tenho 4 filhos, é a importância da gente envolver a família. A família. Hoje nós temos as escolas uma responsabilidade que é vista por muitos pais não somente como a área pedagógica, mas também de educar nossos filhos, e não é isso. Então, para que a gente tenha um desenvolvimento da criança correto, a gente precisa colocar essa família junto com a escola, a participação. É convocar mesmo, é fazer essa participação. E eu vejo também a importância e muito de um psicólogo nas escolas. Hoje as nossas crianças, através da internet, desenvolvem muito rapidamente muitos sintomas de depressão, de não estarem colocadas junto com as outras crianças. E para você passar num psicólogo hoje na cidade é muito diferente, é difícil, você às vezes aguarda 1 ano até. E isso é muito importante, que cada psicólogo, que cada escola tenha um atendimento psicológico. Perfeito, Adriana. Lembrando a você que está assistindo essa entrevista que ela vai ficar disponível no site Guarulhos Web e também nas nossas redes sociais. E nós também vamos disponibilizar para as campanhas que quiserem usar durante o trabalho até o dia 15 de novembro, o dia da eleição no primeiro turno aqui na cidade de Guarulhos. Adriana, como que você vê a questão do transporte público na cidade de Guarulhos e o que você faria de diferente? Olha, transporte público, Eu lembro que há 20 anos atrás a gente já se ouvia falar, o PT batia muito nessa questão do transporte no governo que estava. O governo ficou aí durante 16 anos e o transporte continuou o mesmo, piorou. Aí veio o atual prefeito, que também fez sua campanha em cima disso, na melhoria do transporte, que ia fazer auditoria em todos os contratos, e nada disso aconteceu. Até recentemente nós tivemos a justiça determinando que o prefeito colocasse 100% das frotas na rua, e em uma conversa com os empresários dessa área se resolveu que só colocaria 60%. Então, para se evitar aglomeração, para se evitar tanto na espera do transporte público como dentro do transporte,
era obrigado você colocar todos os ônibus na rua, 100%. E foi permitido que se colocasse 6 em cada 10. Então a gente vê que não existe nenhum interesse em melhorar a qualidade do transporte. Existe sim uma conversa sempre dos governos do passado e do atual com os empresários das linhas de ônibus. O que eu quero é abrir isso, nós precisamos abrir, não mais permissionar somente essas empresas que estão aí há tanto tempo, mas fazer licitações nas 4 regiões da cidade. Só dessa forma é que o guarulhense vai conseguir ter um ônibus de qualidade, um transporte de qualidade e uma passagem justa, que hoje a gente paga muito, né? Por um transporte de má qualidade. Perfeito, Adriana. Adriana, nós recebemos também perguntas vindas da nossa audiência, o pessoal mandou pelas redes sociais e por e-mail. O Luiz Bento, ele queria saber de você o que você pensa em fazer para despoluir os córregos da cidade. Segundo ele, quando chove enche e quando está calor cheiram muito mal. O que você pensa a respeito, o que você pode fazer? Olha, Luiz Bento, a gente anda pela cidade, a gente fica muito entristecido, né, com tudo isso. E eu vejo por 2 partes. Eu vejo também, a gente não pode omitir a culpa da população, porque a gente percebe também que existe descarte em todos os pontos, né? A gente vê que você vira uma esquina, tem lixo, você vira outra esquina, tem lixo. Então, acho que a gente também tem que ter um trabalho de conscientização nas escolas, que eu acho que através das crianças, elas levam para casa essa mensagem para os pais. Eu aprendi muita coisa com os meus filhos em relação à preservação de meio ambiente, economia de água, que foi da escola, e eles transmitem isso. Mas a gente tem que também pensar que a cidade cresceu e o entorno de todos esses córregos também. Hoje a gente viu que você anda por Guarulhos, você vê os arranha-céus em toda parte. E a gente não viu contrapartida nenhuma dessas grandes construtoras que usaram Guarulhos, né, de uma forma absurda. Saíram de São Paulo, vieram para cá, usaram como cidade dormitório, construíram esses edifícios e não tem contrapartida também nenhuma. E estão aí usando a nossa água, o nosso esgoto que não é tratado. Então o que a gente precisa é de forma inteligente, não é canalizar tudo, não é colocando tudo socando debaixo da terra, não. Existem projetos modernos de você fazer... de você conseguir deixar os córregos abertos, mas tratar, arborizar, fazer que a população que está em torno dos córregos, pequenos córregos, nós temos em Guarulhos em torno de 90 córregos, não é pouca coisa, e muitos deles estão com pessoas morando em cima, então a gente tem que fazer sim um plano para que a gente consiga limpar, manter limpo e não fechar todos os córregos. Inclusive existe uma lei, né, proibindo isso. Perfeito, Adriana. Ainda falando sobre essa questão de saneamento, recentemente, a gente pode dizer que recentemente a Prefeitura fez a concessão do SAAI à Sabesp e desde então a companhia tem cuidado da distribuição de água e mais recentemente ainda do tratamento de esgoto. Como é que você viu esse acordo e como é que você vê a questão do saneamento básico na cidade de Guarulhos? Bom, Paulo, eu não vi e eu acho que nenhum guarulhense viu também, né, como que foi feito esse acordo. A gente ouve o nosso prefeito, a administração falar que ele pagou a dívida que havia com a Sabesp. Porém, a dívida, eu já ouvi dizer que eram 7 milhões, 4 bilhões, quer dizer, não existe um número concreto, não foi transparente. Então, foi pago essa dívida de forma, não se sabe quanto se devia e não se sabe quanto pagou. O porquê que eu te falo isso, Paulo? Porque eu mesmo questionei isso várias vezes, a gente mandou requerimentos perguntando isso, a gente queria saber essa transparência. O SAAI, uma autarquia de dezenas de anos aqui, fez um trabalho, os funcionários deram sangue ali e de repente ele foi entregue numa administração, numa parceria, né, que havia com o prefeito Guti, com o Márcio França na época, e se assinou essa venda, essa concessão. Aí ficam algumas perguntas. Quanto valia o SAAI? Eu digo valia o SAAI, os seus funcionários, o que vai entrar, né, porque as contas são pagas, vão continuar sendo pagas. Outra pergunta que também eu queria saber, e os próprios, e os prédios do SAAI, eles entraram, eles foram, quem fez a avaliação de quanto valia cada prédio? Porque os prédios eram nossos, são da prefeitura, né, são do SAAI. Então esses prédios também têm valor, eu queria saber se eles foram colocados nessa dívida. E aí, e o valor exato, fica aqui uma excelente pergunta que eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para perguntar.
por quanto foi vendido, se os prédios entraram na negociação. Eu ouvi recentemente também uma live no lançamento da campanha do prefeito, que parece que ainda sobrou dinheiro dessa negociação. Isso, para mim, é muito difícil uma resposta para você, para saber o que eu acho. Eu acho que foi uma coisa muito escura ainda, e o guarulhense quer saber isso, assim como eu. Perfeito, Adriana. Lembrando que você pode curtir, pode compartilhar, comentar essa entrevista com a Adriana Afonso. É uma contribuição do Guarulhos Web para você, eleitor da cidade, tomar a melhor decisão no dia 15 de novembro. Nós estamos convidamos os 12 candidatos a prefeito, estamos entrevistando todos eles aqui para você. Adriana, a próxima pergunta tem a ver com a questão da assistência social. Guarulhos tem um problema muito grande de pessoas em situação de rua. Eu queria saber o que o seu plano de governo prevê na questão da assistência social. Nós fizemos até recentemente um vídeo numa das entradas, né, que nós também não temos entradas na cidade, pela Vila Galvão. E ali a gente observa que existe um número muito grande de jovens que estão morando ali, dependentes químicos, mas também existem pessoas que ficaram à margem da sociedade, perderam seus empregos e moram ali numa situação onde quem assiste essas pessoas é a igreja. Eu vi várias igrejas e pessoas voluntárias, e a gente não tem um projeto, um programa de assistência para essas pessoas. Como a gente vê na Praça Getúlio Vargas também, que hoje é um local onde, se você passar a noite, existem os moradores de ruas, pessoas de bem que moram ali, como existem pessoas também precisando de tratamento, dependentes químicos que moram ali. E isso é um projeto social, e que a cidade tem que intervir, a cidade tem que pegar essas pessoas ou procurar as famílias. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho social, tem que ter pessoa que tenha carinho, vontade e tenha formação para fazer isso, porque hoje nós não temos, são as igrejas que atendem, às vezes algumas ONGs que vão até lá, mas isso é muito paliativo. Como a gente não tem também aqui na cidade um lugar para tratamento de dependentes químicos. A gente fala tanto nisso, a gente não tem uma sede, sabe, com médico, com psiquiatra, com psicólogo, com apoio para essas pessoas. Então, eu quero, como prefeita, com certeza, essa secretaria ela tem que funcionar, ela tem que estar na rua, ela tem que buscar essas pessoas e dar assistência e integrá-las novamente. A gente tem um projeto muito bacana, porque não adianta você somente tratar essas pessoas, né? Olha, vem aqui, a gente vai te dar banho, vai te dar comida e fica aqui bonitinho que amanhã eu volto, te dou banho, te dou comida. Não, a gente precisa de parceria com as empresas e por que não também abrir vagas na própria prefeitura? Um projeto que a gente consiga ter lá, sabe, 50 vagas para essa reintegração dessas pessoas que precisam dessa ajuda mesmo, de políticas públicas de verdade. Não é dar banho e dar comida, que isso não resolve o problema de ninguém. Ajuda. Adriana, temos mais uma pergunta aqui de internautas. O Lore Felipe, ele pergunta para você o seguinte: qual foi o maior desafio da sua vida profissional e o que você fez para superar? Eu acho que os desafios são diários, né? E assim, como mulher, eu acho que mais ainda. Eu nunca tive nenhum desafio que eu falo assim, puxa vida, eu me vi numa situação muito difícil. Eu acho que são diários. Eu já me vi numa reunião com 8, 9 homens sentados a uma mesa, de repente está falando no meio de uma reunião de negócios, tocar o meu celular, eu atender, meu filho falar, casa é com S ou com C? Tá fazendo a lição de casa. E aí você fala, a segunda opção é a correta, sabe? Como você tá de sair da reunião, tem que passar ao supermercado, levar as coisas de casa. Eu acho que os desafios que movem, né, a vida da gente, a vida diária. Eu sempre trabalhei, o meu primeiro registro em carteira foi aos 16 anos, numa empresa da minha família, e o meu avô, que era um empresário, né, sempre fez muita questão, todos os filhos eram registrados, e os 16 netos também passaram por lá com registro e com uma experiência. Depois eu fui para a iniciativa privada, trabalhei por muitos anos. Então são todos eu acho que diariamente, e hoje mais ainda, né? Hoje a gente tem a globalização, a tecnologia,
as pessoas se comunicam mais, os negócios rodam mais rapidamente e a gente tem que estar se atualizando. Eu falo muito isso, eu acho que você aprender é muito bom, estudar é muito bom. O banco de escola é muito importante na vida de todos nós. Hoje nós temos a oportunidade de estudar em AD, à distância. Então eu sempre falo, se você tem um tempo disponível, vai lá, faz um curso, é mais um certificado, é mais uma graduação e assim você vai vivendo os desafios e ganhando seu espaço para hoje eu estar aqui sentada sendo entrevistada como uma candidata a prefeita de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes com tantos problemas, e é um grande desafio e a gente não tem medo de estar aqui, de confrontar, né, de responder a todas as perguntas. E eu falo uma coisa, Paulo, é errado quem acha que tem solução para tudo. A gente não tem a solução, o pozinho mágico. A gente tem vontade, a gente tem disposição, coragem, uma história de vida com uma reputação que a gente coloca assim. Eu acho muito importante isso, a reputação, a sua história de vida. Eu não sou investigada em nenhum caso, eu não tenho suspeita de nada, meu nome não está aí sendo, será que é culpado, será que não é? Não, eu estou aqui, né, às claras, me colocando e me apresentando para poder administrar essa cidade onde eu moro, onde eu vivo, onde eu quero tão bem. Perfeito, Adriana. Voltando ao seu plano de governo, aos seus planos para a cidade, o que você faria para atrair novas empresas para a cidade, para manter as que aqui estão? Olha, a gente fala muito nisso, né? E agora o pós-pandemia nos preocupa mais ainda, porque queira ou não queira, a gente vai ter aí, a gente vê a economia crescendo, a gente vê o nosso presidente trabalhando para isso arduamente, os nossos ministros, porém a gente sabe que a ponta de tudo isso são os municípios. E Guarulhos perdeu muito nos últimos anos. A única coisa que eu vejo que efetivamente funciona é a isenção, é você atrair alguém, você atrair um comerciante, uma grande indústria. Eu falo que nesse momento, se eu fosse a prefeita da cidade, eu estaria rodando esse país, buscando as empresas e fazendo o convite para vir à minha cidade. Olha, eu quero que você vá para a minha cidade, que você coloque a sua empresa, o seu comércio, a sua indústria, gere emprego, vou te dar isenção de IPTU, se possível, vou te dar até área para você construir a sua empresa. Mas Adriana, isso aí vai mexer na receita? Não, gente, não mexe na receita. Quando você tem uma empresa gerando emprego, as pessoas estão ganhando, as pessoas estão consumindo aqui na cidade, isso gera receita da mesma forma. Então, você tem que fazer isso, você tem que abrir espaço, tornar a cidade atrativa, e isso você faz com isenção. Porém, você também tem que dizer, olha, a minha cidade tem um transporte de qualidade para o seu funcionário, as minhas ruas também, para o seu transporte, para a sua logística, também vai beneficiar, porque não adianta você oferecer todas as isenções e travar de outra forma, né? Perfeito, Adriana. Adriana, o que o seu plano de governo prevê na questão da segurança pública aqui na cidade e qual é o papel da GCM? Bom, o meu vice é o Coronel Flammarion. A gente tem aí uma bancada muito grande de coronéis, de policiais. Então a gente senta exaustivamente falando sobre segurança. Inclusive o coronel está rodando os batalhões, está conversando com todo mundo para que a gente possa unir essas forças. As nossas forças, Polícia Militar, Polícia Civil, GCM, essa história e esse discurso já vem há muito tempo, mas a gente nunca teve alguém articulado para fazer isso, para passar em todas as forças e conversar, falar, gente, a gente tem que se unir. Nós precisamos disso, o bem tem que se sobressair ao mal nessa cidade, porque o mal avança. Então, se a gente não tiver esse diálogo, e a gente está tendo está sendo tão recíproco o nosso vice-coronel Flammarion nessa articulação, então a gente vê que a gente vai avançar muito nessa questão. A GCM, eu acho que a função dela, ela já foi tão discutida na cidade, ela cresceu bastante, nós temos acho que hoje em cerca de 800 GCMs na cidade, porém eu acho que a gente precisa ter mais. De início a gente sabe que a
dos equipamentos da prefeitura. Porém, uma cidade tão grande, a gente precisa avançar com eles, a gente precisa capacitar cada vez mais. Eu tenho um olhar muito especial para eles, a gente tem andado, conversado bastante. Eu acho que a gente precisa ampliar, precisa colocar mais GCMs na rua, porque ele é o mais próximo, né? Muito mais próximo até que o policial militar, que o policial civil, é o GCM, que é nosso, que é da nossa casa. Então, acho que é importante também que a gente consiga ampliar mais esse quadro e capacitar mais. Perfeito, Adriana. Voltamos a mais uma pergunta de internauta, o Lima. Ele faz uma pergunta que é bem voltada à questão político-partidária. Ele diz que a sua coligação, né, o Endireita Guarulhos, ela é muito próxima do eleitorado bolsonarista. Inclusive tem apoio do irmão do presidente Jair Bolsonaro, que declarou apoio Renato ao Bolsonaro. Renato Bolsonaro. Ele quer saber o que isso traz de bom e o que isso traz de ruim para a sua campanha, essa identificação com o eleitorado bolsonarista. Olha, a gente vê de uma forma assim, nós tivemos aí 16 anos de esquerda na nossa cidade e mais 4 agora, que foi uma continuidade do governo que aí estava. Então, a gente viu que não funcionou, não deu certo. A gente tem hoje uma nova proposta que é a de direita e que a gente está vendo que está funcionando aí nos estados e nas cidades. Então eu vejo que você ter essa proximidade, como eu tenho hoje, o Renato, ele é um dos meus coordenadores, o Renato Bolsonaro, irmão do presidente, é um dos meus coordenadores de campanha. Ele nos ajuda, ele nos orienta, ele não tem cargo no governo, porém ele tem uma articulação muito grande política, um conhecimento muito grande. Sempre me convida para agendas onde a gente pode estar conversando com os ministros. Então isso é muito importante. O que é bom a gente tem que copiar, gente. O que é bom, o que está acontecendo no nosso Brasil é bom. E é isso que eu quero para a minha cidade. É que as coisas boas realmente aconteçam aqui. A gente precisa endireitar. A família precisa prevalecer novamente na nossa cidade. Né? A gente tem que ter respeito, a gente tem que ter as escolas com respeito, com projetos sociais bacanas, projetos culturais decentes. É isso que a gente quer. Então, essa proximidade, Lima, só traz frutos, só traz coisas boas. Pode ficar tranquilo. Tá certo. Uma pergunta agora da equipe de reportagem, que tem muito a ver com isso, é a relação do governo municipal, no caso de ser eleita, com o governo federal, que já tem proximidade, e também com o governo estadual, que é uma ala que, no momento, está meio oposta ao governo federal. Como é que ficaria a relação do governo municipal com o governo estadual e federal no seu governo? Olha, eu acho que quando você é um gestor, você é um prefeito de uma cidade, você tem que ter todos os canais abertos. Você não pode fazer marrinha, eu não converso com ele porque ele é de outro partido. Não, de forma alguma. Mas é lógico que você vai atrás de quem pode te oferecer coisas boas. E o governo federal hoje só leva aos estados e aos municípios coisas boas. A gente vê aí o nosso ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, rodando esse Brasil aí, concluindo obras que estavam paradas há tanto tempo. Então a gente fica muito orgulhosa de ver tudo isso. Já de contraponto, a gente vê hoje o nosso governo estadual travando muita coisa. A gente vê o Dória travando recentemente, agora em março, colocando impedimento aqui no Rodoanel, nas alças que a gente tinha uma expectativa de ter. Ele disse que não vai ser de agora, a gente não vai ter essa alça do Rodoanel que ia chegar até o aeroporto. Então, claro que o nosso canal vai estar aberto com o estadual e com o federal, só que eu vejo que o estadual não tem muito a oferecer para Guarulhos, né? E se tem, não está chegando até agora. Tá certo, Adriana. Voltando ao seu plano de governo, o que você prevê, quais são os seus planos para a área da cultura na cidade de Guarulhos? Olha, ontem eu estava conversando sobre, com um rapaz, sobre os parques da nossa cidade, sobre lá no Lavras, Água Chata, Lago Azul, todos esses lugares. E aí a gente fica pensando como o nosso projeto de cultura é muito pequeno. E o que a gente tem de cultura na nossa cidade é muito rica.
Só que a gente não, eu volto a falar, tudo isso tem que acontecer e eu vejo o maior lugar para você divulgar, para você trazer a cultura, ensinar e poder preservar a cultura da nossa cidade são as escolas. São trabalhos desenvolvidos dentro das escolas. É pegar essas crianças, é levar nos lugares, é mostrar o que nós temos. A gente não fala em cultura só quando você traz showzinho showzinho não, não vamos ser, né, pejorativos. Quando a gente traz show da Cláudia Leite, ou sei lá de quem, na praça ou na Transguarulhense. Não é isso que é cultura. As pessoas querem mais, as pessoas querem orquestra, querem espetáculos, mas elas precisam ter acesso, né, Paulo? E a gente hoje não tem. Tem muita coisa boa sendo mostrada no nosso estado, que fica fácil de vir para Guarulhos, peças que podem ser levadas para dentro das escolas também. Eu insisto muito nisso, sabe? E aí eu volto lá na nossa resposta na primeira, como você traz os pais também com esses convites. É gostoso você falar, olha, está levando um convite para os seus pais virem à escola, ver uma apresentação cultural. É isso você chama, e através disso você vai trazendo esse movimento da família, que envolve educação, que envolve cultura, é isso que a gente precisa. Perfeito, Adriana, voltamos a mais uma pergunta de internauta, a Laís, ela diz assim, Adriana, você foi vereadora por mais de um mandato, quais são os projetos que você pode destacar do seu período de mandato como vereador em Guarulhos? Laís, né? Fui vereadora por 2 mandatos aqui na cidade. Eu posso destacar o da Universidade Pública, que foi uma bandeira que nós levantamos, porque Guarulhos não tinha nenhuma universidade, e a gente começou com debates na Câmara Municipal, hoje a gente tem na região dos Pimentas, muito pouco ainda, são 6 cursos, pedagogia, filosofia, história, a gente precisa trazer mais para a nossa cidade. Tive da creche para idosos, foi um projeto meu também, e hoje a gente vê tão atual, né, os nossos idosos precisando desse cuidado, para que assim, para aqueles que têm essa mobilidade, que possam sair de casa e as suas famílias deixarem durante todo o dia com cuidado, com assistência, com medicação. Nós tivemos o projeto da hipermeabilização do solo, onde grandes supermercados e edifícios que se instalasse aqui na cidade, teriam que deixar uma área verde, uma área para que houvesse escoamento de água, para a gente evitar tantas enchentes que a gente sofre tanto com isso. Mas eu vou te falar que a minha principal bandeira foi, e será sempre contra as locações, contra os aluguéis. Eu fiquei, não foi 1 ano, nem 2, nem 3, eu fiquei 6 anos numa barraca na frente da Câmara Municipal. Eu fui conhecida, né, como a vereadora da barraquinha, por conta de combater as locações. Hoje, uma grande parte do orçamento da nossa cidade é pago para locações. E eu sou absolutamente contra. Essa é uma bandeira que eu carreguei, e foi através disso que a Câmara reveu, né, começou a estudar a possibilidade, comprou lá em leilão o Tapetes Lourdes no Anel Viário, que também é uma novela ali, né, para desenrolar, para que a Câmara passasse a ter o seu prédio próprio. Ninguém, Laís, ninguém quer pagar aluguel o resto da vida. Então, quem é administrador tem que pensar dessa forma, fazer que o seu dinheiro seja tratado da mesma forma que você administra o seu dinheiro na sua casa. Ninguém quer pagar aluguel, quer ter casa própria. E é isso que eu quero fazer no primeiro, no segundo e no terceiro ano, que a gente consiga concentrar todas essas locações que existem aí espalhada na cidade e num prédio próprio. Perfeito, Adriana. O que o seu plano de governo prevê para a área do funcionalismo público? Olha, tanta gente me faz essa pergunta, né? São quase mais de 20 mil, eu não sei te dizer, uns falam 23, 26, 28 mil funcionários, que estão aí, né? Sendo toda a campanha, existe a frase, né? Vou valorizar o funcionário público. Essa frase de campanha de todos os candidatos a prefeito. O que é valorizar o funcionário público? É o aumento de salário? São cursos onde ele possa se capacitar?
qual é essa valorização? E a gente conversa com vários segmentos. O que muitas vezes aquele funcionário que está lá trabalhando, abrindo uma vala, é diferente. O professor também é funcionário público. Então esses diálogos eles estão acontecendo separadamente. Mas uma coisa você pode ter certeza, eu não vou manter essa fala aqui, né, de candidato, de que vou valorizar, de que vou... Não, o funcionário, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ter condições de trabalho. Hoje a gente sabe que o funcionário muitas vezes não tem cadeira para sentar, que não tem cafezinho para tomar, faz vaquinha. Existe isso. E são problemas em todas as secretarias, em todas as categorias também. E a gente abriu esse diálogo por categorias, não num pacote com essa frase aí que para mim soa eleitoral. Então o funcionário com certeza ele vai ter a porta do meu gabinete aberto e a gente vai atender de forma que há mais de 20 anos eu escuto isso daí do funcionário. Você pode confiar em mim, funcionário público, porque eu não estou aqui para ficar fazendo as promessas para não serem cumpridas. Tudo que for acordado com vocês vai ser cumprido. Adriana, nossa última questão, antes das suas considerações finais, tem a ver com a área da saúde. Nós estamos passando por um ano atípico, não só aqui em Guarulhos, mas no mundo todo, né, a questão da pandemia. Sim. Como que o seu plano de governo vê a questão da saúde na cidade de Guarulhos? Saúde é uma discussão antiga, né? A gente fala nisso, que o problema é em todos os lugares, mas a gente tem que se preocupar com o que está acontecendo aqui na nossa cidade. E essas questões de saúde a gente também escuta em toda eleição, a gente discute sobre isso. Eu quero ser prefeita, eu quero abrir os 2 pavimentos do Hospital dos Pimentas, que está lá no Reboco, né? Nós tivemos recentemente uma oportunidade única que era de aparelhar esses 2 andares, que foi a locação da tenda do SECAP, que foram gastos mais de 40 milhões e que, ao meu ver, se eu fosse a gestora da cidade, eu tinha equipado pelo menos um andar, porque lá a gente quer fazer um centro de tratamento de oncologia, que a gente não tem um tratamento para as doenças causadas pelo câncer e pelo abalo psicológico dessas pessoas que têm que sair da cidade para se tratar. A gente está no mês Outubro Rosa, onde se fala da prevenção do câncer de mama, do colo de útero, e a gente tem aqui uma fila de espera de mais de 9 meses. Eu quero também abrir lá no Hospital dos Pimentas um andar todinho para isso, onde a mulher possa chegar e fazer num dia só todos os exames. Paulo, quando você marca num plano de saúde, no hospital particular, exame para mulher, ultrassom de mama, mamografia, ultrassom de abdômen, colo de útero, enfim. O plano de saúde é bobo? Não, o plano de saúde não é bobo. O que ele faz? Ele marca todos os exames no mesmo dia. Você chega lá de manhã, faz todos os seus exames, depois você leva todos para os médicos. Gente, é isso que a gente tem que fazer. Aqui você faz um exame e volta para casa, daqui 3 meses você faz outro e volta. Quando você vai entregar os exames para o médico, já não vale mais. Então a gente quer concentrar os exames todos no mesmo dia e no mesmo segmento. A gente tem aqui 69 UBSs. Muitas dessas UBSs a gente sabe que foram construídas politicamente, para agradar vereador. Faz uma aqui e tem outra pertinho, faz outra ali e tem outra pertinho. Só que não funciona, gente, não funciona. A UBS 5, 6, 7 horas está fechada. E quem precisa de um atendimento 9, 10 horas da noite que chega do seu trabalho? Então a gente vai estender. Eu não digo que a gente vai conseguir, nós vamos de primeiro início, no primeiro momento, 6 meses, estender o horário de todas. Não, mas a gente vai estender até as 10, até as 22 horas e algumas até as 23 horas, para que aquele cidadão que trabalha até mais tarde possa ser atendido. E te digo mais, Paulo, talvez unificar algumas que são tão próximas para realmente elas funcionar, não para que elas sejam políticas, né? UBS política. É aquela UBS que realmente atende a população. Tá certo, Adriana. Adriana, eu queria agradecer a sua entrevista e você tem mais 2 minutos para suas considerações finais. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando. A gente tem muita coisa que gostaríamos de
de pontuar, mas num primeiro momento eu posso te dizer, Paulo, que a gente tem uma história aqui na cidade e muita vontade de trabalhar. E estamos se cercando de pessoas do bem, né? Nós não temos compromissos partidários e políticos que não possam ser cumpridos, e são técnicos. As pessoas que estão aqui conversando em torno da gente, da nossa campanha, e que está crescendo muito, e que crescemos na pesquisa também, tivemos ontem o resultado de uma pesquisa, então agradeço você também que foi entrevistado e me citou. Isso muito nos dá força para saber que as pessoas querem essa mudança, querem o melhor para a cidade. A gente fala aqui muito com as mulheres, um diálogo muito aberto a respeito das creches, Paulo. A gente precisa colocar essas creches para trabalhar até 10, 11 horas da noite, para aquela mulher que trabalha no supermercado, no shopping. Como é que ela faz? Ela pega o filho 5, 6, 4 horas da tarde. Então é isso que nós queremos, uma cidade transparente, com os contratos auditados, com os contratos revistos, e trabalhar para a cidade, trabalhar para você, guarulhense. Adriana, mais uma vez obrigado. Queria agradecer você também que acompanhou a entrevista. Curta, compartilhe. Essa é a contribuição, repito, do Guarulhos Web para você, eleitor da cidade, tomar a melhor decisão no dia 15 de novembro. Esse foi mais um Fala Aí especial Eleições 2020. Um abraço e até mais.